E não é que o Flamengo contratou o meu ídolo de infância? E aí, futeboltequeiro, beleza? Flamenguista, tá feliz, né? Diego tá na área, novo meia do Mengão, o cara que é raridade hoje no futebol brasileiro, meia armador, que os clubes tanto brigam e pagam caro para ter. O Flamengo hoje parece que conseguiu ter um. A gente precisa esperar, né? Porque não sabemos como que o Diego vai jogar, mas é exatamente por isso que eu estou aqui hoje, para discutir vários e vários tópicos e pontos dessa contratação. Contratação essa que vem por uma grana alta. O Flamengo aí dispõe hoje, com a contratação do Diego, do ataque mais caro do futebol brasileiro, em razão da sua austeridade financeira que o Bandeira de Melo implementou nos últimos anos. Pode estar desfrutando disso hoje, isso porque a dívida ainda não foi paga. Imagina na hora que essa dívida for paga, o que a gente pode esperar do Flamengo, e eu acho isso ótimo, porque o Flamengo se tornando mais forte, ele vai servir de exemplo para os outros clubes nesse respeito. Por que só o Flamengo consegue pagar suas dívidas e os outros clubes, mesmo com esse discurso de nós não gastamos mais do que arrecadamos, a cada ano suas dívidas aumentam? É só olhar qualquer balanço financeiro casado aí, que o Amir Somoge faz todo ano, que você vê que o Flamengo nos últimos anos é o único clube que tem dado lucro. Isso significa que é o único clube que vem fazendo caixa para pagar a sua real dívida, diferentemente de todos os outros clubes brasileiros. E eu espero que dê muito certo tudo isso, eu espero que nenhum presidente que depois que o Bandeira sair derrube todo esse projeto, porque o Flamengo precisa e deve servir como exemplo para todo o futebol. Então, se o Flamengo ganhar vários e vários títulos, eu vou ficar feliz, apesar de não ser flamenguista, porque eu quero que o meu clube e todos os outros clubes brasileiros sigam esse padrão de austeridade financeira, de responsabilidade, que é o mais importante. E o Diego, mesmo vindo por um valor muito caro, ele vem dentro dessa austeridade, pelo menos é o que diz jornalistas que eu respeito bastante, como Mauro César Pereira da ESPN, que dizem que só que com a comissão do Muricy, trocada ali pelo Zé Ricardo, o Flamengo economizou mais de 500 mil reais. Então o Diego vem dentro desse planejamento de austeridade, o que é muito bom. Agora, se espera do Diego muito, né? A nação aí tá carente de um título faz bastante tempo. O Diego é um cara que tem todo o potencial, mostrou ao longo da carreira, não só quando surgiu muito jovem ainda no Santos, mas em toda a sua carreira consistente na Europa, uma carreira muito madura que ele conquistou lá na Europa, e ele vem hoje ainda novo, com muita lenha para queimar. Então eu vou tentar falar tudo que der para falar sobre isso, sem cair muito nas obviedades da imprensa, mas é muito difícil, porque olha, o que mais se observa hoje na imprensa é o pessoal dizendo que não sabe muito o que esperar, e não dá também para fugir muito disso, porque as duas últimas temporadas do Diego foram na Turquia, né? E a gente não acompanha o futebol turco aqui no Brasil, dificilmente a gente consegue acompanhar. De vez em quando tem um clássico ali entre Fener e Galatasaray, passa um jogo aqui ou acolá, mas é difícil, a não ser que o cara seja completamente maluco por futebol turco, torça por um clube da Turquia, que acompanhe sites diariamente turcos e tal, entenda o idioma, ou blogs brasileiros que cobrem, você não vai conseguir acompanhar. Essa é a pura realidade. Então, saber como o Diego está jogando hoje, o nível de futebol que ele vem apresentando, físico, é muito difícil. Mas dá para fazer um compilado de toda a carreira dele para tentar passar qual que é a minha expectativa em relação a esse jogador. O Diego começou, como eu disse, ele começou muito jovem no Santos, era um cara que, apesar da técnica muito apurada, ser um cara ambidestro, um cara que já fazia essa função de meio armador, no início da carreira ele tinha uma chegada muito forte à área, fazia muitos gols, no Santos marcou gols muito decisivos, era um cara que não sentia o peso de nada, assim, um cara que nos jogos decisivos ele botava para quebrar mesmo, não tinha problema nenhum com ele nesse sentido. Mais pra frente da carreira dele europeia, muito consistente por sinal, o Diego adquiriu uma consciência tática muito importante no seu jogo. Ao mesmo tempo que com o tempo ele foi perdendo esse vigor físico, essa chegada, essa explosão toda que ele não tem mais nos dias de hoje, ele superou essa deficiência com uma observação tática do jogo muito grande, que faz com que ele intercepte muitos passes sem precisar correr muito. Ele consegue organizar o jogo de qualquer equipe no meio de campo.
O Diego, se ele for acionado, se ele for o pilar de um meio de campo de uma equipe, ele consegue transformar o meio de campo dessa equipe, desde que ele tenha um mínimo de qualidade, e o Flamengo tem jogadores ali muito interessantes para formar esse meio campo com ele. Mancoejo, Ligarão são exemplos disso. Então, eu vejo um Diego que não é todo esse cara que vai chegar decidindo todo o jogo, mas ele tem qualidade para deixar um cara na cara do gol, para deixar um atacante na cara do gol com passe entre linhas. Ele tem qualidade para, de repente, se movimentar e tocar a bola de primeira, desafogar o ataque. Então é um jogador bastante interessante. Os últimos anos do Diego, esse último ano especificamente na Turquia, que muita gente disse que não foi bom, a única maneira da gente analisar isso é pelos números. Os números, eles não chegam a ser preocupantes, mas eles são para você ficar esperto. Você consegue observar nesses números uma decadência do Diego com relação àquilo que ele apresentou em todos esses anos, essa mais de uma década fora da Europa. Isso você consegue observar. Mas o futebol turco, ele tem várias e várias peculiaridades que a gente pode aqui dizer que, pô, será que esse cara foi tão mal assim? Ou será que ele ter ido mal, mesmo que ele tenha ido, é tão preponderante para que ele não vá no Brasil? Na Turquia a gente cansou de ver jogadores brasileiros que saem daqui e vão para a Turquia, jogadores escanteados aqui que fazem sucesso lá. Por exemplo, o Fernandão, que saiu do Palmeiras, depois virou titular do próprio Fenerbahçe, colocando o famosíssimo e espetacular em muitos anos Van Persie no banco. Ao mesmo tempo, vários bons jogadores que lá estiveram, chegaram aqui e não desempenharam um bom papel. Então, é muito difícil fazer essa comparação de um futebol que eu nem tenho tanto conhecimento. Eu não sei até que ponto é mais físico, eu não sei até que ponto é mais técnico. Então, eu não me baseio muito por esses últimos anos do Diego para dizer se ele vai dar certo ou não no Flamengo. Eu tenho que me basear pela carreira consistente dele. O Diego já foi eleito o melhor jogador da Bundesliga, o melhor meia da Bundesliga mais de uma vez. Jogou por 2 clubes que ele é ídolo, tanto o Werder Bremen como o Wolfsburg. Jogou na Itália, na Juventus. Não foi mal como dizem, começou muito bem, depois com troca de treinadores, crise na Juventus, ele acabou pagando o pato, preferindo voltar à Alemanha, que era um local onde ele se sentia mais confortável. O Diego, nas 2 passagens que ele teve pelo Atlético de Madrid, ele foi muito bem. A primeira passagem, inclusive, vencendo o título da Liga Europa sobre aquele Athletic Bilbao do Marcelo Bielsa, que depois o Barcelona, para mim, era um time mais legal de se ver jogar naquele momento no futebol europeu. Aquela final foi maravilhosa, apesar de ter torcido para o Bilbao, pelo Bielsa, pelos torcedores. O Atlético de Madrid, que teve o Falcão como sua principal figura naquele ano, acabou ganhando a Liga Europa, e depois da sua volta já com o Simeone, o Diego conquistou, como reserva, era uma espécie de 12º jogador daquele time, conquistou o Campeonato Espanhol, que fazia muito tempo que um time que não era Barcelona e Real Madrid não ganhava, e chegou à final da Champions League perdendo para o Real Madrid na prorrogação. Então, de lá pra cá ele jogou no Fener, né? Então, assim, o Diego é um cara que vem, ainda tá jovem, tem muita lenha para queimar, um cara de 31 anos só, é um cara que talvez não esteja nem fazendo o seu último contrato como jogador, ele está fazendo 3 anos de contrato, joga até os 34, 35, pô, Renato, Ricardo Oliveira, 36, 37, 38, e estão jogando muito bem ainda aqui no futebol brasileiro. Então, imagina, e o Diego teve essa característica de ser um cara que sempre se cuidou, é um cara que nunca teve muita notícia de balada, um cara que construiu família muito cedo ainda no Brasil, casou, tem filho, então um cara que tudo que indica ali, pelo menos quem acompanha, sabe que é um cara extremamente profissional, que se cuida, então tem muita lenha para queimar ainda. Agora, campo e bola, como ele vai se encaixar nesse time, é muito difícil falar. Para mim ele vai ser o grande 10 ali, o meio armador, vai tomar o espaço do Alan Patrick, espaço até inclusive que o Mancoejo vinha jogando nessas últimas partidas, vai organizar a equipe ali. Agora, por esse salário que ele vem, a expectativa colocada em cima dele, até por causa dessa carência de ídolos também do Flamengo, é muito grande. Ele vai ter que saber lidar com isso, assim. Ele sempre soube lidar com pressão, ele é um cara de clubes grandes, apesar de ter jogado em clubes médios na Europa, são clubes com torcidas muito fortes, então eu acho que ele não vai se abalar com o tamanho da massa, com a pressão da massa, muito pelo contrário. Mas também acho que você precisa de um pouco de calma, colocá-lo em patamares maiores do que aquele que ele pode lhe proporcionar, pode parecer um certo exagero, e aí você começa a cobrá-lo por algo que ele nunca ofereceu e nunca vai poder oferecer. O Diego não é um craque, o Diego é um excelente jogador. O Diego nunca foi um craque de bola, não. Craque, o Ganso é craque? O Ganso é craque. Robinho já foi craque? Já.
O Diego não. O Diego, tanto que ele nunca conseguiu se estabelecer numa seleção brasileira, apesar de ter ido e voltado bastante vezes. Só que para o nível de futebol do futebol brasileiro hoje, ele é um jogador muito acima da média e eu acho que vai dar muito certo. O que você acha, futeboleiro? O que você acha, flamenguista? Escreva aí. E só pra falar, eu falo que ele quando eu tô ídolo de infância, eu sou santista, Diegão, com 17 anos, tirou meu time da fila, então, porra, eu sou grato eternamente a ele, independentemente dele ter ido pro Flamengo, se fosse pro Corinthians, pra qualquer rival, não importa, o que ele fez nunca vai ser apagado e torço muito pela volta dele. Comente aí, deixa o gostei se você curtiu o vídeo, a gente se vê logo no próximo vídeo. Grande abraço!